Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Momento Antagonista ao vivo, né? Hoje vamos falar de COAF, muita confusão, muita informação truncada, muita desinformação, né? Então aqui, vocês comigo, deixa eu ajeitar aqui o cenário, vocês comigo vão ter todas as informações referentes a esse caso, a medida provisória que institui aí a unidade de inteligência financeira, lá no Banco Central, e também os bastidores, né? Obviamente, gente, aquilo que a gente precisa ficar de olho, né, para o que virá, tá certo? Então, assim, eu estou aqui só resolvendo aqui uma questão técnica. Vamos ver aí se o YouTube não derruba a gente de novo, igual ontem, né? É, Vamos ver o pessoal aqui. Vamos, chama nas redes aqui, ó. Rodrigo. Vamos que eu vou twittar também aqui para o pessoal vir todo para cá. Vamos fazer aqui o nosso encontro diário. Haddad preso, Haddad tá Haddad preso, Haddad foi condenado aí, regime semiaberto, tá? Aquela coisa lá da UTC, boa notícia, né? O pessoal aí pedindo veta Bolsonaro, veta abuso de autoridade. Tô lendo as mensagens que vocês estão enviando, viu? É... Veta tudo, né, gente? E eu tô optando aqui, pessoal, tô saindo do Pingo nos Is para assistir o Cláudio. Agradeço sempre aí a audiência, a participação de vocês. Chamem os seus amigos, mandem aí também o WhatsApp aí para chamar o pessoal aqui para transmissão. E estou fazendo nesse horário de 20 horas justamente porque eu perguntei para vocês ontem e muita gente pediu para que fosse nesse horário. Aí eu já recebi aqui mais mensagens também. Não, faça às 17 no lugar lá do 3 em 1, não sei o que e tal, para concorrer com o pessoal lá do 3 em 1. Gente, olha, eu acho esse horário das 8 ótimo, tá? Porque vocês já estão em casa, a maioria de vocês já está em casa, estão curtindo e a gente já tem um fechamento do dia, muitas vezes às 5 da tarde a gente não tem o fechamento, né? Então tem muita coisa acontecendo. Então esse horário para mim eu acho que é um ótimo horário, tá? Então vamos fazer assim. E o pessoal que pede às 5, faça um esforço, né? Eu sei que vocês estão jantando nesse horário, mas nada impede de ligar aí o celular, botar para transmitir na sua televisão e assistir aqui a nossa transmissão. Bom, gente, vamos primeiro para as questões de fato, né? Hoje foi editada, foi publicada aí pelo Jair Bolsonaro a medida provisória que cria, tá? Que cria a Unidade de Inteligência Financeira, transforma o COAF na Unidade de Inteligência Financeira e transfere o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. Então ele vira um órgão de inteligência financeira no âmbito do Banco Central. Bom, quem acompanha essa novela, muita gente até pouco tempo não sabia nem o que era COAF, nunca tinha ouvido falar do COAF. O pessoal começou a ouvir falar do COAF ou a turma aí, os nossos leitores que acompanham, vocês que acompanham mais a Lava Jato, né, porque a gente vez ou outra trazia aí os chamados relatórios de inteligência financeira, né, produzidos pelo COAF. Outros ficaram conhecendo quando veio à tona o caso do Flávio Bolsonaro, porque justamente foi uma informação, um relatório do COAF que acabou deflagrando a investigação lá do Queiroz, né, e do Flávio e de todas as pessoas aí que estão conectadas a ele. Esta investigação ela avançou, né, e acabou sendo suspensa por causa daquela decisão do Dias Toffoli, em função de um pedido da defesa, né, do próprio Flávio Bolsonaro. Eu falei aqui na ocasião que o recurso, desculpa aqui que eu bati, que o recurso ao Dias Toffoli tinha sido um pouco estranho, porque, na verdade, ele tinha sido apresentado não na ação original do Flávio, mas num outro recurso de uma terceira pessoa que estava recorrendo ao STF. Então alguém deu a dica, o advogado do Flávio foi lá no STF, bateu na porta do Toffoli, apresentou o pedido e o Toffoli
usou essa decisão para suspender todas as ações, processos, investigações que tenham tido como origem o COAF, né, dados do COAF, informações fornecidas pelo COAF. Isso no país inteiro. Tá? Essa decisão está valendo, ela está valendo, tá certo? Então, e obviamente aí muita gente saiu em defesa, dizendo que o caso do Flávio foi usado, estou vendo aqui até vários comentários nesse sentido, e a gente, é aquele tipo de coisa, gente, que a gente não sabe exatamente se você está sendo usado ou se você está se deixando usar também, né? Porque no final das contas, na política, né, especialmente quando ela vai para o campo da polícia, você se agarra a qualquer coisa. Então, o fato é que, obviamente, diante dessa decisão, uma série de, vamos dizer assim, de interpretações passaram a ser feitas, não só em relação a essa decisão, a postura do governo, em relação ao próprio Jair Bolsonaro, mas ela foi construindo um raciocínio. Esse raciocínio ele é construído em função de sinais que são apresentados, né, e que não são de hoje, né? Se a gente fizer uma cronologia dessa questão do COAF, o que eu posso dizer para vocês? O COAF estava originalmente no Ministério da Economia. Quando o Moro foi indicado aí para a Justiça, para o Ministério da Justiça, o Moro pediu que o COAF fosse transferido para a Justiça e o Bolsonaro deu o ok, tá certo? Obviamente que isso causou um desespero em todos, em muita gente, né? Em políticos, pessoal do Congresso, em gente do Supremo, né? do STJ, do Judiciário, da banda podre do Judiciário, em vários lugares, todo mundo ficou aí com, vamos dizer assim, preocupado com o que o Moro poderia fazer com o COAF. O que o Moro fez? Pegou o Roberto Leonel, que era o cara da Receita Federal, que cooperava com a Força-Tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, que é um cara extremamente competente, pegou esse cara e botou comandando o COAF. Aí o desespero, né, aí virou realmente uma coisa generalizada aqui em Brasília. O Roberto Leonel ampliou a equipe, indicou aí, hoje a equipe tem 80 pessoas, ela não era nem, era um quarto disso, e começaram a trabalhar, né, começaram a trabalhar. Aí no meio disso vocês viram tudo o que aconteceu. Pô, a gente já estava aí com 2.000, agora caiu de novo para 100, né? 100, 166, aí 200. Bom, gente, rapidamente então, olha só, vamos falar aqui. Eu estava falando do COAF, estava falando de como surgiu toda essa discussão, e hoje foi editada a medida provisória aí que transfere o COAF para o Banco Central e transforma o COAF em unidade de inteligência financeira, tá? Aí todo mundo está se perguntando, né? Bom, e qual será o futuro disso? Será que essa unidade de inteligência financeira vai funcionar como o COAF estava funcionando? Bom, gente, eu não tenho bola de cristal. O que eu posso falar para vocês não está caindo só no notebook, não, tá caindo não geral. Eu estou fazendo aqui no celular, está caindo. Estou aqui respondendo o pessoal que está comentando, mas então assim, o COAF agora transformar em unidade de inteligência financeira, o que diz a MP, tá? A MP ela traz várias questões ali importantes. Ela mantém a estrutura, quer dizer, por enquanto, pelo menos num regime de transição aí, os conselheiros foram mantidos pelo Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Ele será responsável pelas nomeações todas, né? E ele manteve os 11 conselheiros, trocou o presidente do COAF, tirou o Roberto Leonel, como eu estava explicando, era o cara, né, da Receita que deu todo esse apoio para a Lava Jato, então era um profissional extremamente capacitado. O Ricardo Leal, que assume agora, também é um cara extremamente capacitado, tem a experiência aí desde lá de trás, de mensalão, etc. e tal, então esperamos que ele mantenha, vamos dizer assim, o eixo aí de atuação do COAF. O COAF teve já seus bons e seus maus momentos. Ele foi criado em 1998 e muita gente está dizendo assim agora, o COAF, vão acabar com o COAF, e o COAF já teve ele teve uma grande atuação na Lava Jato, né? Justamente porque ele foi bem utilizado na Lava Jato. Compensação,
ele foi mal utilizado nos anos anteriores que levaram ao Petrolão, né? Por isso que quando a Lava Jato, que nas suas investigações levantou uma movimentação, né, do Petrolão, de todas as movimentações, ela fez um levantamento de mais de 8 trilhões em movimentação, né? De desvio, já se calculou aí em 80 bi, depois baixou isso para 50 bi, mas assim, dezenas e dezenas de bilhões de reais e tudo isso passou, né? Passou ali debaixo do nariz da Lava Jato não, desculpa, do COAF na ocasião, espera só um pouquinho. E permitiu que acontecesse o Petrolão, né? Então, assim, bilhões e bilhões escoaram pelos bancos, etc. e tal, e permitiram, e ninguém fez nada, né? Ninguém fez nada. Foi justamente a Lava Jato que conseguiu resgatar essa capacidade aí do COAF e utilizar de forma propositiva toda essa inteligência financeira, né, desse órgão. Então, quando isso agora é transferido para o Banco Central, me ocorrem duas coisas, né? Me ocorrem duas coisas. Uma é o seguinte, bom, tudo bem, o Banco Central ele é autônomo, né? A gente tem lá ainda para provar a autonomia total do Banco Central. Ele ainda está submetido ali à presidência da República, né? O presidente do Banco Central tem status de ministro, está subordinado ao Jair Bolsonaro, mas existe, né, um projeto para que se dê autonomia total para o Banco Central. O problema é o seguinte, o Banco Central, que é o órgão que regula, né, e fiscaliza o mercado financeiro, os bancos e tudo, ele precisa de fato fiscalizar, né? E o passado recente mostra que isso não aconteceu, né? Casos como o Banco Pan-Americano, vários outros casos de bancos que quebraram, que deram golpe, de corretoras que deram golpe no mercado, de agentes financeiros, inclusive da própria utilização dos bancos, grandes bancos, para a lavagem de dinheiro do Petrolão e de tantos outros esquemas criminosos, né? O que a Lava Jato descobriu? Descobriu a maior rede de doleiros do país, que usava os bancos para lavar dinheiro. E agora se descobriu que a Lava Jato estava justamente chegando nisso, batendo na porta dos grandes bancos, né? A Lava Jato do Rio, inclusive, identificou lá gerentes do Banco do Bradesco, por exemplo, atuando, identificou o doleiro usando o Bradesco, o Santander, o Itaú, diversos desses bancos. Fizeram uma operação até num banco menor, Banco Paulista, que também fazia várias operações ilícitas e que isso ninguém viu, inclusive o Banco Central, tá certo? O presidente do Banco Central, claro que eu aqui não estou colocando ele em dúvida, né, mas ele é um homem oriundo, né, do mercado financeiro, do banco, né, de um banco, assim como o próprio ministro Paulo Guedes. Claro que existem profissionais e profissionais. Nós não podemos, vamos dizer assim, pré-julgar esses profissionais só porque eles trabalharam, né, num banco que se envolveu em falcatrua, até porque muitas vezes esse envolvimento ele partiu ali de determinados executivos. Mas o Roberto Campos Neto, ele, que tudo indica é um cara, um bom sujeito, um bom profissional, um grande profissional, mas ele é oriundo do Santander. Santander que está na delação, inclusive, do Palocci, tá? Então, dito isso, eu somo isso a uma outra questão. No governo do Temer, vocês devem lembrar, foi feito um esforço muito grande, por parte inclusive dos bancos, para a aprovação de uma lei de leniência para bancos e para a CVM, para o Banco Central e para a CVM, uma lei de leniência exclusiva para o mercado financeiro, né, o sistema financeiro, justamente para, vamos dizer assim, abrigar os ilícitos, né, e a negociação de acordos de ilícitos praticados por esses agentes financeiros, né, instituições financeiras, agentes financeiros de maneira geral. E aí o que aconteceu? Houve uma brigalhada, não queriam que o Ministério Público participasse desses acordos, o Banco Central queria fazer tudo sozinho, né? E isso acabou, eles entraram num acordo ali, mas o Banco Central tem feito vários acordos, a gente só sabe o número. Eu publiquei um dia desses aí, acho que são 18 acordos, uma coisa assim, se eu estiver enganado, é só jogar no Google que a gente acha. Mas assim, nós não sabemos
quais são os bancos e outros agentes financeiros que estão fazendo acordo de leniência com o Banco Central, não sabemos os crimes que eles cometeram. Então, assim, transparência zero, tá? Quando eu me deparo com essa transparência zero, me preocupa justamente o futuro dessa unidade de inteligência financeira subordinada ao Banco Central. Então, se ao mesmo tempo é preciso resguardar o sigilo, né, bancário e fiscal dos contribuintes de maneira geral, a gente não pode usar isso como para blindar os poderosos, né? Eu costumo dizer que o poder no Brasil, o poder político no Brasil, ele é delegado pelo mercado financeiro, pelos bancos, né? Ele primeiro é delegado pelos empreiteiros e os empreiteiros têm o poder delegado pelos bancos. A gente sabe de tudo que foi feito, a participação dessas grandes instituições financeiras na Lava Jato não foi esclarecida ainda. Tudo que a gente vê, né, ontem mesmo, né, eu publiquei em primeira mão a história dos jatinhos, né, vocês viram lá, o pessoal, a família Moreira Salles, pegando dinheiro no BNDES a 4,5% ao ano para comprar um jatinho, enquanto o Itaú está emprestando, o Itaú está emprestando dinheiro para você, né, para comprar um carro a 3,5%, 4% ao mês. Tá? Em breve, e isso já cobrei do lado do Gustavo Montesano, e eu espero que ele abra também, em breve a gente vai tomar conhecimento de uma forma clara da chamada Bolsa, não é a Bolsa Jatinho, a Bolsa Banqueiro, que foi justamente o uso de recursos do Tesouro, o Tesouro transferiu o recurso do BNDES, o BNDES emprestava dinheiro para as instituições financeiras, para os bancos emprestarem dinheiro para você. Só que o dinheiro do BNDES emprestado para o banco era subsidiado. E o banco emprestava para você com juros lá no teto, lá no céu. E aí ganharam muita grana com isso, né? Ganharam muita grana com isso. Você vai ver aí, operadora de cartão de crédito chega a ser uma coisa absurda, né? 300%, 400% que já se praticou, né? Então, é o que acontece. O histórico dessas instituições nos colocam alguns questionamentos que são válidos. A gente não pode simplesmente achar que vai dar tudo certo. Não, a gente 100% confia no Roberto Campos, no Paulo Guedes, no Jair Bolsonaro, no Sérgio Moro. Eu, como jornalista, minha função, meu trabalho é duvidar, né? Duvidar e tentar identificar justamente os escorregões, os vacilos, né? Então, assim, existe sim sinais de um acordão, né? O pessoal fica, mas é uma narrativa que está sendo construída. Não, essa narrativa ela é construída a partir de sinais que são dados, né? Quem foi lá no Congresso e articulou a retirada do COAF do Sérgio Moro, devolvendo para o Ministério da Economia? O Fernando Bezerra, MDBista, que está enrolado na Lava Jato, líder do governo nomeado pelo Bolsonaro, né? Inclusive estava o Bezerra e o Bolsonaro um dia desses pegando jatinho e o Bolsonaro, esse homem faz pelo Brasil. Então, gente, política é assim, política é complicado. A gente não pode fechar os olhos, né? A gente tem que, muito pelo contrário, a gente que vota, que paga o salário dessa gente, a gente tem que cobrar e não deixar vacilar, né? Então, o futuro dessa nova unidade, né, de inteligência financeira e da colaboração dela com órgãos de investigação, né, como a PF e o Ministério Público Federal, ainda está pendente de uma decisão do Dias Toffoli, né, melhor dizendo, do STF, que é o Dias Toffoli precisa pegar aquela liminar dele, aquela decisão monocrática e jogar para o plenário para que o plenário decida o que fazer, né, se o COAF pode ou não compartilhar essas informações, né, no detalhe, né? O Toffoli acha que só pode haver o compartilhamento de movimentações globais, só que as movimentações globais, você teria de reprogramar toda a inteligência tecnológica do COAF para que os relatórios passassem a ser produzidos dessa forma, né? Então, tem uma questão técnica e tem uma questão de mérito também, né, de jurídica, que é o seguinte: como é que você vai convencer o juiz, o policial, o procurador vai convencer o juiz a quebrar o sigilo
de determinado suspeito se você não tem os dados que corroborem essa suspeita, né? Então, talvez os dados gerais, globais, não sejam suficientes para corroborar as suspeitas e para o juiz determinar, por exemplo, uma quebra de um sigilo bancário fiscal dentro de uma investigação. Então, tudo isso é muito complicado. Eu acabei de publicar, inclusive em primeira mão, um bastidor de tudo que está acontecendo, de toda essa decisão do COAF. Eu mostrei, inclusive, que o próprio Roberto Campos Neto está liderando ali com a PGFN, com a AGU, com próprios assessores do Paulo Guedes, um diálogo com o Dias Toffoli para que se chegue a um denominador comum, né? Nem essa restrição que ele impôs com a decisão dele, e talvez nem o que estava sendo praticado antes, mas esse denominador comum ele precisa cumprir com as exigências internacionais de combate ao crime, à lavagem de dinheiro, né, que envolve crime organizado, e ao combate ao financiamento ao terrorismo, né, e etc. Quem faz essa fiscalização, se os países estão implementando medidas nesse sentido, é o GAFI, né? E o GAFI faz rodadas de avaliação desses sistemas. A próxima rodada é agora no início de 2020. E, obviamente, que o governo está preocupado, o próprio Roberto Campos, o Moro já falou disso também, preocupado, porque se o Brasil não for bem nessa avaliação, ele faz o quê? Ele é punido. E se ele for punido, ele pode o ranqueamento dele, até para o comércio internacional, na OCDE, que a gente quer entrar e tudo isso pode ser prejudicado. E a gente pode ter consequências econômicas graves, sérias, né, por não cumprir as exigências, os padrões internacionais de combate, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, o que eu posso dizer para vocês? É uma sinuca de bico, é preciso diálogo e é preciso chegar a esse denominador comum, né? Agora, o futuro dessas investigações, bom, a gente vai ter essa medida em pouco tempo. Rapidamente a gente vai saber, a gente vai poder avaliar e dizer para vocês se essa decisão foi uma decisão boa ou uma decisão ruim. Eu aqui já expus para vocês, quem chegou agora pode retroceder aí no vídeo, eu expus assim os elementos que eu tenho para questionar, né? Vamos dizer assim, acreditar duvidando, né? Eu acho que o texto da MP, do jeito que está, ele preserva várias dessas atribuições do COAF. Tem algumas coisas ali, o pessoal estava falando, eu publiquei mais cedo a questão do artigo 17, porque tem o 17A, B e C. E nesse caso aí, o 17B é o que trata da questão do compartilhamento do acesso do MPF e da Polícia Federal a informações cadastrais, né, de contribuintes gerenciadas aí pelo COAF. E aí a informação que eu tenho é justamente que isso pode haver uma modificação e você limitar esse acesso ou inviabilizar esse acesso. Então, a gente hoje está naquela situação seguinte. A princípio, o que eu posso dizer para vocês, toda a argumentação, a justificativa que que o Roberto Campos Neto mandou para o Jair Bolsonaro, e eu publiquei em primeira mão para vocês aí, toda essa justificativa, ela mostra que existe a intenção, né, ou pelo menos ela espelha aí uma intenção de se avançar, né, institucionalmente, aí, de se manter, preservar as atribuições, as competências do COAF nessa nova unidade. Por outro lado, e o próprio texto da MP também deixa isso claro, né? Por outro lado, a gente sabe que tudo isso pode ser, vamos dizer assim, manipulado politicamente. Se houver interesse de quem estiver no comando do Banco Central em engavetar, por quê? Ao você transformar, reforçar o entendimento de que o COAF é uma unidade de inteligência financeira, ou seja, um órgão de inteligência financeira, você está reforçando a ideia de que ele é um órgão de assessoramento. E o órgão de assessoramento, ele produz relatórios, informações, e essas informações elas podem
ir para um arquivo. Elas podem ir para a mesa para uma tomada de decisão, né, gerar investigação, etc., mas podem ir para o arquivo. Se essas informações de inteligência financeira, né, essas movimentações atípicas e tal, elas vão ser bem ou mal utilizadas, aí só o tempo dirá. Até porque, como eu disse para vocês aqui, eu lembrei antes, o próprio COAF, já teve o seu tempo ruim também, né? Ele já foi utilizado de uma forma ruim por governos anteriores, que foi o que justamente permitiu que a gente chegasse, né, numa escala de corrupção estratosférica, planetária, né? Então, gente, olha, posso dizer para vocês que a Polícia Federal acha que essa é uma saída institucional ok, mas ainda aguarda também os desdobramentos, como isso vai funcionar na prática. Está vendo essa conversa, esse diálogo aí com o Toffoli, uma pressão para que essa questão seja logo levada a plenário. Nós temos essa fiscalização que virá do GAFI, que precisa ser, o Brasil precisa cumprir os requisitos mínimos, né, de padrão de combate, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. No Ministério Público não há muita dúvida sobre se eles vão continuar tendo acesso ou não. De qualquer forma, precisa haver uma decisão do STF nesse sentido. E que tipo de acesso eles terão, né? E a gente coloca essa questão do COAF na nossa equação, né? Que equação é essa, Cláudia? É a equação de avaliação do governo Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro foi eleito com a bandeira de combate à corrupção, né? De fazer uma nova política. E a gente tem visto as sinalizações de uma aproximação ali, um acerto a colar, uma concessão do outro lado, outra concessão. Então, eu já até avisei aqui, quanto mais concessão se faz para essa gente, pior, porque você vai perdendo justamente a confiança do eleitor. Quem está do lado de cá está acompanhando e está começando a ficar com o pé atrás, né? Então, por isso que ontem eu falei que era importante, nessa equação, talvez o elemento dessa equação mais importante justamente vai ser a nomeação, a indicação aí do próximo PGR. Então, assim, se o próximo PGR for um sujeito sem expressão, né, manipulável, não for um sujeito independente, etc. e tal, você vai ficar claro que, que a coisa mudou, né? Que o sentimento, que a intenção do governo mudou. Se ele escolher um cara realmente, vamos dizer assim, compromissado com essa pauta de combate à corrupção, que é uma pauta muito cara para nós, para a sociedade inteira, aí a gente pode fazer uma leitura positiva disso. Então, tem muita gente ansiosa, muita gente querendo já classificar, mas como eu disse para vocês, né, é um cenário que coloca uma série de questionamentos, e os questionamentos precisam ser feitos. Eles devem ser feitos, tá, para que a gente não perca a sensação, né, da realidade. Então, obviamente, vocês vão ver nas redes sociais muitos apoiadores tentando negar tudo isso, né? Tentando negar esses sinais. E eu já falei para vocês, as vagas dos bajuladores já está preenchida, a maior parte deles estão com assento em com algum cargo no governo, etc. Assim funciona a política. Mas o cidadão comum, né? Não tem nada disso e não tem que ficar pagando pau para político, tem que cobrar, tem que fiscalizar e cobrar. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Os questionamentos precisam ser feitos. Essa questão do COAF, ela fica, ela traz vários desses questionamentos, como eu coloquei aqui para vocês, e é um elemento nessa equação, né? Outros elementos dessa equação, mexida lá na PF do Rio de Janeiro, né? Muita gente falando assim, tinha que mexer porque tinha que tirar o petista lá da PF do Rio. Não é isso, não é isso. Entendam o que aconteceu na PF do Rio. O Saad, que estava lá, que era o superintendente, foi nomeado há pouco tempo, né? Inclusive não foi nem na gestão do PT. Eu sempre tive minhas restrições em relação ao trabalho dele, não só o trabalho dele, mas ao trabalho de todos os
superintendentes que foram para a PF no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu vejo a Lava Jato do Rio de Janeiro e não vejo a participação da PF. Eu vejo só o Ministério Público Federal trabalhando na investigação, né? A PF está ali cumprindo coisas. Eu já disse aqui para vocês que na época na deflagração da operação lá que pegou o Lula, né, foram lá na empresa do aquele cara da Gol lá, aquele cara que era do sítio, do Jonas Suassuna, né, que era sócio do Lulinha, e a PF deixou de entrar na sala onde estava todos os HDs com toda a movimentação, com toda a informação financeira da empresa. Eles tinham um acordo com a Oi, tinham uma opção de coisas, e a PF fechou os olhos. Então a PF no Rio de Janeiro nunca deixou, nunca foi, nunca deu exemplo positivo, né, pelo menos recente, que nos desse tranquilidade. Então a mudança lá na PF do Rio de Janeiro, ela já era prevista, inclusive já tinha um nome já designado pelo próprio diretor, o Valeixo, o diretor-geral da PF. E aí o que aconteceu foi que o Bolsonaro resolveu nomear alguém foi lá e indicou para ele, olha, nomeia esse cara aqui, acho que é do Amazonas, né? E aí e ele foi publicamente, falou isso e atropelou a indicação do próprio diretor-geral. Então, essas coisas, elas precisam ser resolvidas, conversadas institucionalmente, né? Senão você cria esses atropelos, cria alguns desgastes que não são necessários e que só indicam problemas, só vamos dizer assim, só nos dão a impressão de que a coisa não vai por um caminho bom. E é isso que precisa se evitar. Se a intenção é boa, então a gente tem que parecer, né, também que seja boa. Então essa crise foi debelada, o Sérgio Moro conversou com o Bolsonaro e tal, acertaram tudo, manteve a indicação do diretor-geral e tal. Tem também aquela questão dos fiscais da Receita. Mais uma vez, alguém tentando lá colocar o seu indicado lá na Receita. Mais uma vez, é uma coisa feita de uma forma pouco transparente. Hoje em dia, está todo mundo ligado. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter essas informações de uma forma transparente. Fala assim, olha, eu vou mudar o cara da Receita lá, porque o cara da Receita está envolvido, tá? Tem esses processos administrativos aqui, disciplinares abertos, esses PADs, essa sindicância aqui, o cara está todo enlameado e eu preciso trocar. O que não dá é para trocar o cara sem explicar e botar um apaniguado ali, né, num posto estratégico. Então aí isso começa a gerar uma série de questionamentos. E não adianta, né? O contribuinte, o cidadão, o eleitor tem que questionar. Tá? Tem que questionar. Então, gente, olha, a equação que está posta, né, é essa de avaliação do governo Bolsonaro. Tem uma série de coisas boas acontecendo, a MP da Liberdade Econômica, a reforma da Previdência, muita coisa boa acontecendo, sim, né? Mas algumas bandeiras, elas são, vamos dizer assim, principais, elas são pilares do governo, tá? E elas, como eu disse antes, elas são muito caras para a sociedade. Para quem viveu um petrolão, um eletrolão, um mensalão, um BNDção, a corrupção é a bandeira mais cara da sociedade hoje. Por quê? Porque o dinheiro roubado, desviado da corrupção, que faz com que cria gigantes nacionais, os amigos do rei, né, que faz com que bancos tenham recordes, né, de lucro fazendo esse tipo de jogada financeira que eu expliquei, né, pegando dinheiro do BNDES subsidiado e emprestando para você a juros estratosféricos. Quer dizer, esse tipo de corrupção, de sistêmica, ela é muito cara, porque ela tira o dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, de coisas básicas, né, da nossa vida, né? Então nós estamos muito aquém daquilo que poderíamos ser como nação, e a corrupção sem dúvida, a bandeira, a coluna mestra nessa história. Por isso que eu digo para vocês, por que a gente defende tanto a Lava Jato? Eu tenho 20 anos de jornalismo investigativo, eu posso dizer para vocês, eu cansei de ver procurador engavetando investigação. Cansei de ver delegado engavetando investigação. Aí, de repente, você encontra uns poucos que têm coragem, né, de enfrentar o sistema. Então, esses poucos que têm coragem de enfrentar o sistema precisam ser apoiados, sim, porque são poucos, né? Vocês veem o que está acontecendo aí, aprovam a lei de abuso de autoridade, aí você vê um juiz falando, meia dúzia, você vê um procurador, outro meia dúzia falando, aí um advogado, outro, são poucos, você tinha que ter
sabe, milhares de pessoas, centenas de pessoas, mas não, a maioria está ali querendo só bater seu ponto, né? Botar o seu salário no bolso e ir para casa. Então, enfrentar o sistema, como nós fazemos aqui também, como imprensa, como veículo de comunicação, é uma dureza, né? É uma dureza. Então, gente, olha, é isso, tá? Nós precisamos acompanhar o que vai acontecer, dando aí o benefício da dúvida para o Roberto Campos Neto, mas sem desviar, né? Sem deixar a coisa correr, né? Nós precisamos fiscalizar e acompanhar o que vai acontecer, mas dando aí o benefício da dúvida e entendendo que essa saída institucional que criaram, ela, como disse o Paulo Guedes, pode representar um avanço institucional e não um retrocesso, tá? Bom, fico por aqui. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado aí mais uma vez pela audiência. Volto amanhã para mais um bate-papo aqui. E deixem suas dúvidas, mandem mensagens, deixem lá no YouTube, ou mandem no meu Twitter, @CláudioEdantas, lá no Twitter. Entrem no meu Twitter, deixem na minha timeline todas as informações, todas as dúvidas que vocês tiverem. E espero poder estar ajudando aí a compreensão dessa nossa política tão complicada, né? Não vou falar de Frota, não. De Frota, de Rodrigo Maia chorando na frente do Frota, porque isso aí já vai para o campo da pornografia. Um abraço e até amanhã. Tchau.